Vamos começar. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 19 a 25. Eu fiquei pensando hoje. Eita, minhas marcações caíram todas. Família, falar de São Paulo é complexo porque não tem uma palavra que eu consiga resumir. E quantos livros na Bíblia são sobre São Paulo? Então, vem comigo, porque a gente vai falar de algumas palavras muito fortes hoje. Eu quero que você entenda São Paulo, antes era chamado Saulo. E aqui no capítulo 9 nós vamos ver a conversão de Saulo. Saulo que era um perseguidor. Mas entenda que ele era o cara. Saulo estudou com Gamaliel. Decora isso porque isso aqui é muito importante para o final. Saulo estudou com Gamaliel. Pensa que Gamaliel era um dos mestres do Sinédrio mais renomados. Saulo estava entre os grandes. Saulo recebe essa missão de perseguir os cristãos. E ele fez isso com muita maestria. Saulo era um homem muito reconhecido em todo lugar por onde ele passava. Muito respeitado. Intelectualmente era um cara cheio de capacidades. Muito sábio. Preste atenção. E Saulo, entrando, respirava ameaças de morte contra os discípulos. Entretanto, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Atos 9, versículo 1. Ele respirava, isso é forte, ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. E nós vamos ver aqui, Saulo vai para Damasco. E durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado de uma luz. E todo mundo conhece essa história. Saulo então cai do cavalo e vai ser convertido. Nesse momento, é muito importante que você entenda isso também. Saulo, ali ouve o próprio Deus falando com ele, não é ninguém, é o próprio Deus que fala: por que me persegues? Saulo então fica cego. E essa cegueira de Saulo, família, não é uma cegueira comum. Entenda isso aqui. Não é cego. Saulo fica confuso. Pensa, ele fica completamente atormentado, atordoado. Imagina um homem que só perseguia. Então, ele fica numa profunda noite escura, cego, sem saber o caminho. E aí um homem que era educado por Gamaliel, de repente Deus levanta quem? Ananias. O próprio nome eu já visualizo um Ananias, né? Alto como eu. É porque todo mundo quando me encontra, às vezes fora, essa semana, né, na igreja, uma mulher me encontrou pela primeira vez e disse: eu sempre achei que você fosse enorme, eu sou baixinha, eu pensei que você tivesse 1,80m, eu tenho 1,52m, família. Então às vezes a pessoa me olha assim: nossa, mas lá na live você parece enorme. Eu sou enorme, só se for no seu olho, sou pequena. Eu imagino Ananias assim, pequeno. Deus levanta esse pequeno homem Ananias, que vai morrendo de medo, porque quando Deus diz, aqui no versículo 9, Saulo ficou 3 dias sem poder ver, ele não comeu nem bebeu. Pensa a crise que esse homem, por isso mostra que não é uma cegueira normal, não é só cego, ele foi em crise, não conseguia comer, não conseguia beber. E aí o Senhor chamou Ananias, ele respondeu: aqui estou. O Senhor lhe disse: levanta-te, vai à rua direita, procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias responde: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes. Morrendo de medo. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome às nações. Eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ananias saiu, foi até Saulo. Quando chegou a Saulo, ele disse: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu, quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que tu recobres a vista e fique cheio
do Espírito Santo. Imediatamente, cheio do Espírito Santo, caiu dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Família, aqui Saulo foi transformado em Paulo. Ele viveu uma grande transformação. E aqui é que tudo começa. Saulo, cheio do Espírito Santo, entendendo tudo, repleto. Imagina, era de se esperar que os judeus sentissem alívio, ao menos alívio. Aquele que era o perseguidor se converteu. Eu imagino a festa que isso seria. Meu Deus, que festa, que alívio. Ele não vai mais nos matar, não, acabou essa perseguição, porque não entrou ninguém depois de Paulo. Acabou aquela perseguição. Qual era a expectativa de Paulo? Que todos o recebessem com alegria, ou ao menos com alívio. Mas olha aqui no capítulo 9 ainda, versículo 19. Ah, família. Saulo passou alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar na sinagoga. Os ouvintes ficaram perplexos e comentavam: não é esse o homem de Jerusalém que perseguia com violência os que invocassem o nome de Jesus? Não veio aqui exatamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Então começou o burburinho: mas não é esse aí aquele? E aí começa essa conversa fiada, mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus. Agora preste atenção num detalhe. Versículo 23. Passando um bom tempo, os judeus confabularam matar Paulo. Mas Paulo ficou sabendo das tramas. Eles, porém, controlavam as portas da cidade dia e noite, querendo matar Paulo. Pensa você, achando que vai ser bem recebido. Vamos agora evangelizar juntos. Paulo tinha uma expectativa. Meu filho, você já foi frustrado nas suas expectativas? Você já esperou contar uma notícia e ser acolhido com tanto carinho e de repente não tem acolhimento nenhum? Você já passou por essa situação de ser frustrado? Na hora que você achou que aqueles que você mais queria que te acolhessem, não te acolheram? Já passou por isso? Vai levantando a mãozinha e diz: eita, já passei por isso, Raquel. Ser rejeitado por aqueles que você esperava que fossem te acolher. Paulo esperava isso. E ele foi rejeitado. Paulo tramaram a morte dele. Se ele passasse pela porta, ele seria morto. Sabe como é que Paulo saiu de Damasco? Imagina você. Imagina Paulo, um homem renomado. Quem era ele? Ele sai num cesto. Botaram Paulo dentro de um cesto e desceram ele pelo muro. Porque ele teve que sair fugido. Presta atenção nisso. Paulo então começa a sofrer perseguições terríveis. Você vai ver isso em 2 Coríntios 11, você vai ver isso em Filipenses 1. Ele vai dizer, Filipenses é forte, porque ele vai dizer o quanto ele sofreu perseguições. Ah, meu filho, minha filha, vamos chegar aqui primeiro em Filipenses, para você ver que forte. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 12, ele vai falar: irmãos, eu faço questão que vocês saibam o seguinte: para o progresso de todo o evangelho, eu espero que em todo o pretório, em toda parte, fique-se sabendo que eu estou na prisão por causa de Cristo. Paulo é perseguido e é preso. Paulo é perseguido e é preso. Ele vai ser preso por quem? Pelos cristãos. Já foi perseguido dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria comunidade? Você já passou por isso? Paulo, então, ele diz: a maioria dos irmãos, encorajada no Senhor pela minha prisão, redobra a audácia e proclama sem medo. Então ele diz: alguns ficaram com mais ânimo e começaram a evangelizar mais. Mas alguns, é verdade, o fazem por inveja e rivalidade. Mas outros proclamam a Cristo com boa intenção. Há aqueles, porém, que não anunciam Cristo com honestidade, mas por ambição. Já viu isso na sua igreja, meu filho? Está escrito aqui. Isso não nasceu na sua igreja, não. Isso é antigo. Alguns, porém,
estão ali não com honestidade, mas por ambição, visando agravar meu sofrimento na prisão. Entenda uma coisa. O grande Paulo passa pela perseguição, inveja, rejeitado, perseguido. Só que aqui vai o primeiro ensinamento de São Paulo para nós. Quando ele chega na prisão, meu filho, minha filha, ao invés de Paulo entrar numa depressão pensando, puxa vida, eu só queria evangelizar, puxa vida, é para eles terem ficado felizes, puxa vida, ao invés de Paulo entrar num profundo desgosto, ao invés de Paulo deixar sua mente contaminar a sua fé, porque é isso que acontece com você, você começa a pensar demais, puxa vida, mas por que fizeram isso comigo? Puxa vida, mas... Paulo faz, ele escreve a carta de Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ele escreve essa carta, escuta isso, na prisão. Paulo escreve Filipenses capítulo 4 na prisão. E sabe o que ele diz? Regozijai-vos. Meu filho, minha filha, esse Paulo está dizendo para mim, diante da prisão, não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião, apresentai vossos pedidos a Deus, alegrai-vos, alegrai-vos. Primeiro ensinamento de Paulo diante da tribulação, regozijai-vos. Regozijai-vos, meu filho, sabendo que ele seria morto, além dos desafios. Paulo começa a dizer para mim, para você, ele começa a ter inúmeras provações mentais, conflitos internos. Ele fala que ele trazia um espinho na carne. Ele fala que ele trazia uma ansiedade. Entenda, Paulo não era um homem sem pressão. Ele não era um homem sem conflitos internos. Era um homem cheio de ansiedades, conflitos, angústias. Pensa isso. Mas era um homem brilhante. Um apóstolo, provavelmente o mais usado por Deus. Quantos livros de Paulo nós temos? Olha isso. É para você entender uma coisa que eu vou ler do jeito que Deus me dizia. Para você entender que crises, momentos de crises interiores, não são próprias dos homens fracos, das mulheres fracas. Não está resumido a homens menos espirituais. Homens e mulheres de Deus também têm crises, meu filho. Paulo tinha crise. Paulo passou por suas crises, seus conflitos internos. Paulo vai chegar ao ponto de dizer, eu tenho um espinho na carne. Quantas vezes eu quero fazer o bem e faço mal. Paulo trazia conflitos, mas escuta forte. Mas ele venceu. Diante da tribulação, regozijai-vos. Mas entenda, as crises vão continuar aqui, mas você vai vencer. Diga comigo, eu vou vencer as crises. Eu vou vencer as crises. Mesmo no campo de batalha. Mesmo no campo de batalha. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Paulo foi um homem que passou por inúmeras tribulações. Inúmeras crises de ansiedade. Entenda isso não é próprio de gente fraca. Tem gente que diz, mas depressão é coisa de gente sem fé. Ei, para com isso. Santa Teresinha teve depressão. Crises, ansiedades, conflitos mentais, crises internas. Isso não é coisa própria de homens fracos, de homens menos espirituais. Homens de Deus, mulheres de Deus passaram por crises, meu filho. Então diga para mim, quem é que está enfrentando alguma luta emocional aí? Tem alguém? Tem alguém aí passando por combates internos? Tem alguém aí passando por conflitos? Por noites escuras? Posso te dizer uma coisa? Você não é o único. Você não é a única. Diga comigo, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Os melhores enfrentaram campos de batalha e venceram. Daniel enfrentou campos de batalha, Davi enfrentou campos de batalha, Moisés enfrentou campos de batalha, Paulo enfrentou terríveis campos de batalha. Agora sim, 2 Coríntios, essa palavra, ela arrebenta com a gente.
2 Coríntios vai dizer comigo, Jesus vem comigo. 2 Coríntios, meu filho, 2 Coríntios capítulo 11. Você vai ver aqui agora. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 21 vai dizer, é vexame dizer. Ele está dizendo, eu fico até envergonhada de ter que dizer isso. Aquilo que outros ousam falar sem juízo, eu ouso falar. E olha o que ele vai ousar falar. Vocês são hebreus? Eu também sou. Vocês são israelitas? Eu também sou. Vocês são da descendência de Abraão? Eu também sou. Vocês são servos de Cristo? E aqui é que Paulo arrebenta. Ele diz, delirando, eu digo, eu ainda mais. Saulo vai dizer para aquele povo, eu sou mais do que vocês, meu filho, presta atenção. Muito mais pelos trabalhos. Passei por prisões, excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos umas. Quantas chicotadas você já levou, meu filho? 3 vezes fui abatido com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, passei por 1 noite e 1 dia em alto mar, fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigo da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, trabalhos, fadigas, inúmeras vigílias, passei fome, passei sede, fiz frequentes jejuns, frio e nudez, sem falar de outras coisas. A minha ansiedade de cada dia. Ei! A minha ansiedade de cada dia, sem falar dos meus conflitos internos de cada dia. Você não passou pela metade do que Paulo passou, meu filho. Diga comigo, eu ainda estou bem. Eu ainda estou bem. Ah, mas pode dizer melhor, eu ainda estou bem. Eu ainda estou bem. Nós não passamos pela metade do que Paulo passou. Entenda, meu amado. Olha o campo de batalha desse homem. Você não está sozinho. Homens de Deus enfrentaram terríveis tribulações, terríveis dificuldades, mas eles venceram. Diga comigo, eu vou vencer. Eu vou vencer. Paulo atravessou essas tribulações. Paulo tinha na sua alma a palavra de Cristo. Coragem. No mundo havereis de ter tribulações, mas eu venci. Isso tem que estar impregnado na tua alma. Coragem. Eu vou ter tribulações. Eu vou ter dificuldades, mas eu vou vencer. Você precisa dizer isso. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Ah, meu filho. Paulo, ele tinha um sonho. Presta atenção agora nessa terceira lição de Paulo. Primeira, diante da tribulação, regozijai-vos. Diante da tribulação, mesmo em conflito, eu vou vencer esse campo de batalha. Completa isso aí, porque esse campo de batalha é importante, não é não? Sim. Eu acho que ter essa partezinha embaixo é importante. Diante da tribulação, mesmo em conflito, eu vou vencer esse campo de batalha. Terceiro, Paulo tinha um sonho. Atos capítulo 22, versículo 17, vai mostrar pra gente uma coisa que eu achei aqui extraordinário. Atos 22. Se você não estiver conseguindo acompanhar a palavra, vai anotando, filho. Vai anotando aí. Atos 22, eu estou até fazendo o esforço de ir abrindo junto com você. Porque você vai voltar, né, Rubens? Diga aí. Vai voltar essa live para você escutar isso. Atos 22, 17. Depois voltei a Jerusalém. E quando estava orando no templo, entrei em êxtase. Vi o Senhor que me dizia. Paulo, depois de tudo que ele passa, ele volta para Jerusalém. Ele tinha um sonho. O sonho de Paulo era só pregar para os judeus. Ele queria fazer parte daquela comunidade. Ele queria entrar ali, ele queria pregar para os judeus. E olha lá. Ele em êxtase, o Senhor diz para ele, depressa, olha o que Deus diz para ele, depressa, sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o testemunho que dás a meu respeito. Mas olha o que Paulo responde, que é muito forte. É o que eu e você a gente responde muitas vezes, tá? Mas Senhor, eles sabem que
Era eu que nas sinagogas andava prendendo, açoitando os que acreditavam em ti. Eu mesmo estava lá quando o sangue de Estevão, a tua testemunha, foi derramado. Eu provei aqueles que o matavam, guardando as roupas dele. Então, o Senhor me disse, exatamente por isso. Eles não perdoaram você. Você matou Estevão. Essa mágoa está grande no coração deles. Vai. Olha o que Deus diz para ele. Vai. É para longe. É para os pagãos que eu vou te enviar. Meu filho, minha filha, o sonho de Paulo era pregar para judeus. E Deus diz para ele, não, você vai pregar para pagão. Paulo, ele não queria isso. Entenda esse princípio de São Paulo? Aprenda a não forçar a abertura de portas. Não força a porta, meu filho. Não força a porta. Existem portas na sua vida que não vão se abrir. Existem portas na sua vida que não vão abrir. Existem conflitos que não vão mudar. Entenda isso. Deus poderia ou não poderia ter feito os judeus aceitarem Paulo? Poderia ou não poderia? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez com que os judeus entendessem isso, perdoassem Paulo? Eles não deveriam perdoar Paulo? Ei, se Paulo tivesse sido aceito pelos judeus, ele estaria lá com Pedro, ele estaria lá com Tiago. E sabe o que ia acontecer? Eu e você não estaríamos aqui, porque Paulo foi pregar para os gentios, e é por causa de Paulo que o evangelho chegou a todos nós. Diga comigo, ô glória! Ô glória! Entenda uma coisa, meu filho, minha filha. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele está vendo a necessidade de você estar em outro lugar. Se Deus fechou uma porta, ou melhor, se Deus não abriu uma porta, é porque Ele te quer em outro lugar. Terceira lição de Paulo para mim e para você. Diante da tribulação, não força a porta. Diante da tribulação, não força a porta. Quantas vezes você está brigando com Deus porque você está querendo uma coisa e Deus não te dá? Às vezes vai dizer, eu estou 4 anos nessa live pedindo uma coisa, até hoje não consegui, tanta gente dá testemunho e eu aqui, Senhor, não me escuta, Deus não me ouve. Ei, para com isso. Às vezes você está aí chorando por um riacho e Deus quer te dar um rio. Você está chorando por um lencinho e Deus quer te dar um lençol, meu filho. Acorda. Ei, entenda isso. Não força a porta. Se não é aqui, é porque Deus te quer em outro lugar. Não fica se humilhando e deixando a sua cabeça ser contaminada. Porque eu? Por que não? Porque Deus que não me ouve. Para com isso. Eu falo isso com muito carinho, com muito respeito, dizendo a você, como disse no início, olha, isso está movendo a minha alma. Porque eu também forço a porta às vezes. Eu às vezes quero uma coisinha e Deus está dizendo, Raquel, para com isso, sai daqui, bora para lá. Só que às vezes o lá não era muito o que eu queria, entendeu? Passei por isso muitas vezes esse ano. Não era o lá que eu queria estar, Senhor. Eu queria estar aqui. Abre aqui para mim. Não, Raquel, vai e vai para longe. É para longe que eu vou te mandar. Para de chorar. Para de forçar a porta. Diante da tribulação, não força a porta. E agora vem algo que é muito extraordinário. Intelectualmente, meu filho, Paulo era o melhor de todos. Paulo era melhor que Pedro. Vamos lembrar Pedro, nós vamos falar dele amanhã, não é ele amanhã? Eita, é o Pedro amanhã com a gente. Eita, nós vamos falar do Pedro. Intelectualmente não tinha nenhum dos apóstolos no nível do Paulo, não. Paulo era muito mais intelectual do que qualquer um deles. Do que Pedro, do que Tiago, do que todos eles. Apesar de ser um homem extraordinário, apesar dele poder ser tido colocado lá como líder, ele podia ter entrado como líder, ele podia, meu Deus, pensa, ele já ia estar lá em cima. Ele teve que se tornar discípulo. Esse Paulo, que podia entrar liderando como mestre,
Esse Paulo que foi formado por Gamaliel, de repente vai ser educado por Ananias. E aí, para ele não ser morto, família, sabe quem que vai dizer assim, deixa Paulo comigo? Barnabé. Barnabé adota Paulo. Para os discípulos não matarem ele, não acabar com ele, Barnabé adota Paulo. E aí eles dizem, então tá, ele vai ficar sob o comando de você, né? Paulo podia ser o líder, mas ele aprende a ser liderado. Entenda uma coisa. Não importa a beleza das tuas colunas, a beleza das tuas paredes. No meio da dificuldade, da tribulação, Deus está tratando as suas bases, meu filho. Parede bonita, coluna bonita, mas base frouxa, racha o prédio. Entenda uma coisa, é no meio da dificuldade que nós vamos aprender a humildade. É no meio da dificuldade que você vai aprender a ser humilde, ou deveria. Por que tem gente que não para de passar por dificuldade? Porque não aprende a ser humilde. Enquanto você não aprender a ser humilde, as dificuldades não vão cessar, meu filho. Porque Deus forja o seu povo assim. Paulo, que podia estar lá em cima, Deus disse para ele, você vai aprender debaixo de uma autoridade. Você vai aprender primeiro a ser liderado. Entenda uma coisa, a gente tem a tendência de achar que sabe. A gente tem a tendência de querer andar dando ordens. Eu vejo isso aqui dentro da comunidade. Às vezes é tão difícil pedir, dizer assim, olha, posso fazer isso? A gente não quer dizer posso fazer isso, eu quero ir fazer. A gente não quer estar submetido a uma autoridade. Meu filho, minha filha, aprenda uma coisa. Para você ser verdadeiramente de Deus, você precisa aprender a andar debaixo de uma autoridade. Paulo ensina para nós, diante da tribulação, seja humilde e saiba ser liderado. Diante da tribulação, seja humilde e saiba ser liderado. Pensa nas suas tribulações. Você está aprendendo a ser humilde? Ou será que você está passando por uma tribulação e ninguém sabe? Você não pede ajuda. Você não corre atrás de ajuda. Você está aí sentado chorando. Sai desse quarto, meu filho. Pede ajuda. Coragem. Essa tribulação não veio para te matar, mas veio para te forjar. Essa tribulação não veio para acabar com você, ela veio para te fazer mais forte. Então bora. Pede ajuda. Seja humilde e aprenda a ser liderado. Mas vamos para frente? Que são 6 ensinos que Paulo tem para nos dar, gente. Porque, olha, eu tentei resumir, tá certo? Bora lá. No capítulo 14 do Atos dos Apóstolos, você não precisa pegar, 14, mas anote aí, 19 e 20. Paulo foi espancado, chutado. Paulo foi esbofeteado. Eles bateram tanto em Paulo. Ele estava pregando no templo, pegaram ele, arrastaram, jogaram ele para fora. Eu já apanhei de um padre. Eu estava pregando, vocês lembram disso? O padre arrancou o microfone da minha mão, me deu um tapa no rosto na frente de todo o povo. Eu já passei por isso, às vezes você já passou por coisas piores. Olha, Paulo, meu filho, ganha nós tudo. Ele estava lá pregando, ele foi espancado, chutado, e espancaram tanto que só pararam quando o chefe chegou, o general chegou. E aí você pode dizer assim, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Paulo teve que passar por isso? Ele estava ali servindo a Deus. Ele estava na igreja. Paulo, nessa hora, ele podia ter se sentido frustrado. Dizendo, eu vou largar essa igreja, eu não quero saber desse povo mais não. Que povo, que judeu maluco. Eu não quero saber desse povo. Entenda uma coisa. Paulo disse, eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para alcançar a meta. Meu filho, minha filha, você já passou por alguma dessas crises? Meu filho, minha filha, entenda uma coisa. Ele poderia ter parado, ele poderia ter sido frustrado com o ministério dele, com o chamado dele. Às vezes você está parado aqui, você largou a sua comunidade, você largou sua paróquia, você largou seu ministério, porque você se frustrou com
com aquele povo, você se frustrou com o sofrimento, você se frustrou com as dificuldades. Mas não pode esquecer uma coisa. Quinto ensino de Paulo. Não alcancei a perfeição, mas prossigo para alcançar a meta. Você tem crise, sim ou não? Sim. Mas você tem propósito? Então entenda. Levanta a cabeça. Vence essa crise. E entenda que existem pressões que vão ficar. Existem conflitos que vão permanecer. Mas não deixe que as crises tirem o seu propósito. Diga forte comigo diante da tribulação. Não posso perder o meu propósito. Se você quiser, escreve essa frase, porque foi essa frase que Deus me deu. Não deixe as crises tirarem o teu propósito. Pensa forte nisso. Você largou. Por quê, meu filho? Porque você esqueceu o propósito. Se você perder o propósito, as crises vão te tirar do caminho de Deus. Você não está na igreja por causa de pessoas, você está na igreja por causa de Deus. Você não está no caminho do Senhor por causa de ninguém, você está por causa de Deus. Você não está nessa live aqui por causa de ninguém, você está por causa de Deus. Vem comigo. Não deixe as crises tirarem o teu propósito. Persiga o alvo. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, meu filho. E aqui eu termino. Atos 16, versículo 19. Paulo e Silas na prisão. Eita! Paulo e Silas na prisão, meu filho. Essa palavra é muito forte, porque quando você lê, você não entende um detalhe. Paulo e Silas não foram colocados numa prisão, numa cela bonitinha. Você sabia que Paulo e Silas foram colocados no porão da prisão? Sabe o que é ser colocado no porão da prisão? O porão da prisão era onde caíam todos os dejetos das celas dos outros presos. O que é dejeto, minha gente? Não vou falar não, tá? Você já entendeu? Vocês já entenderam? Paulo não estava numa cela. Paulo estava acorrentado, ele e Silas, no porão da prisão, aonde caíam os dejetos. Sabe o que Paulo fez? Paulo olhou para Silas, imagina os dois ali nessa cena. Paulo olhou para Silas e disse: Silas, canta, meu filho, enquanto eu oro. E Silas começou. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus a me ajudar. E aí Silas olhou para Paulo e disse: Paulo, não consigo cantar. E Silas disse: eu não consigo. Paulo olhou para ele e disse: então ora que eu canto. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Vai, declara isso, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, meu filho, do lado de Jesus. Ai, eles cantaram forte. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Mudou tua sorte. Sou um milagre. Canta com lágrima nos olhos. Canta chorando, canta erguido, vai. Aquilo que parecia impossível. Lembra das suas crises internas. Lembra dos conflitos, meu filho. Se une a Paulo na prisão e canta. Não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus
Paulo aprendeu. Aliás, Paulo ensinou para mim e para você. Se você baixar a guarda na hora da dificuldade, você morre, meu filho. Mas quando você louva, quando você canta, quando você adora, essa canção vai estrondar, vai chegar a lugares que você não imagina, vai converter corações que você não imagina. Você converte mais pessoas quando você está em dificuldade do que quando você está nos melhores momentos. Porque vai ser quando as pessoas olharem para você e verem: meu Deus, ele está lutando, meu Deus, ela está lutando. Ontem eu fiz uma partilha na minha rede social das lutas que eu tenho passado, das lutas que esses momentos eu tenho vivido. Você pode olhar e dizer assim: meu Deus, olha que linda, ela não tem uma crise. Vai lá ver. Filho, vai ser nos momentos mais difíceis que você vai levantar mais pessoas. Vai ser nos momentos mais difíceis, se você for fiel, se você adorar o Senhor, se você cantar ao Senhor, se você declarar a vitória do Senhor no meio da tribulação. Essa canção vai ser tão poderosa, que os corações mais duros vão se converter. Não é falando de Deus, é vivendo. Vão comigo? Diante da tribulação, regozijai-vos. Diante da tribulação, eu vou vencer esse campo de batalha. Diante da tribulação, não força a porta. Diante da tribulação, seja humilde e saiba ser liderado. Diante da tribulação, não deixe as crises te tirarem o meu propósito. Tirarem o teu propósito. E por último, diante das crises, veja o sobrenatural de Deus. Aleluia! Diante das crises, veja o sobrenatural de Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Vai escrevendo aí, foi forte ou não foi? Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Você é um milagre. Estou aqui. Você está vencendo as batalhas. Aleluia. Aquilo que você está aqui, meu filho. Impossível. Canta mesmo com lágrimas nos olhos. Família, porque aqui está todo mundo chorando. Oh, glória. Não ter saída. Canta assim mesmo. Lembrando das suas crises, das suas lutas. Minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Só Deus sabe disso. Você é um milagre.